Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião desse desfrute desse livro maravilhoso que fecha toda a revelação de Deus, que é Apocalipse, o último livro da palavra de Deus, e que tem nos ensinado tantas coisas preciosas e que nós temos muito que aprender. Essa é a mensagem de número 73, desde que nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1, cujo título dessa mensagem é Rico, Abastado, Infeliz, miserável e pobre. Parece até contraditório, né? Bom, como nós estamos, parece e é, na verdade, né? E como nós estamos dentro da carta da Igreja de Laodiceia, e essa é a quinta mensagem que nós estamos falando, compartilhando dentro da carta da Igreja de Laodiceia, então essa é chamada Igreja de Laodiceia número 5, tá? Nós falamos semana passada, amados irmãos, vocês se recordam? Nós paramos no versículo 16. E aconselho os irmãos a não deixarem de ouvir, aqueles que não escutaram, ouça a mensagem passada. Na verdade, se eu pudesse e posso, vou aconselhar todos vocês a ouvirem todas as mensagens de Apocalipse, porque o Senhor tem sido muito gracioso conosco, misericordioso. Na mensagem passada, nós falamos no versículo 16. Vamos ler lá? O Senhor vira assim para a igreja de Laodiceia e fala assim no versículo 16, Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Diz assim: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós comentamos bastante sobre isso na mensagem passada, é, e, e nós vimos quão sério, irmãos, é sermos mornos diante do Senhor. Como nós precisamos aprender a ser quentes, como nós precisamos aprender a estar queimando. E, na verdade, quando comparamos, né, entre o frio e o morno, ainda é melhor ser frio do que ser morno. É claro, quando comparamos entre o frio e o quente, o Senhor quer que sejamos quentes, mas entre o frio e o morno, jamais sermos mornos, né? Morno é gravíssimo. E até o irmão Natal, no final da mensagem, compartilhou uma frase muito preciosa, e aqui eu estou falando aqui agora para ficar registrado, porque ele falou na parte que não é registrada, então que nós estamos registrando, ele compartilhou algo muito precioso, que é uma verdade, e é a verdade sobre Laodiceia, justamente sobre Laodiceia. Laodiceia era morna. Nós falamos para os irmãos, vocês se recordam? As últimas três igrejas aqui, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, mostram essas três condições de temperatura espiritual. Então, por exemplo, Sardes era fria. Por quê? Porque Sardes, ela é fria, porque Sardes representa o nome de Sardes, o Senhor diz para Sardes: tens um nome de que vives, mas está morta. Então, uma pessoa morta é uma pessoa fria. Se você for em qualquer cadáver e tocar num cadáver, ele está frio, gelado. Então, Sardes é um morto, né? Então, a condição de Sardes é morta, é fria. Mas, quando chega na igreja em Filadélfia, que é a próxima, já é uma condição totalmente oposta. Filadélfia é quente, está queimando de amor pelo Senhor. Filadélfia está cheio de amor. Né? Filadélfia é reação à situação de Sardes. Quando Sardes estava fria, houve um grupo de irmãos que Deus tocou pelo seu espírito, pela misericórdia dele, vendo aquela condição de frieza geral dos cristãos, eles se levantaram pelo Senhor, levantaram pelo seu propósito, pelo seu nome, pela sua palavra, mesmo sendo poucos irmãos, um pequeno rebanho, mas se levantaram para amar o Senhor. E eles eram quentes, eles amavam tudo que Deus tinha dado para eles, e amavam de todo o coração. Eles amavam a palavra, eles lutavam pela palavra, eles guardavam a palavra. No versículo 8 fala assim, Apocalipse 3:8, que tens pouca força. Eles não nunca vangloriaram de força, dizendo, nós somos fortes. Não, eles diziam, nós somos fracos, temos pouca força. Ou seja, eles dependiam do Senhor. Reconhecer que tem pouca força, dizer, Senhor, eu preciso desesperadamente de Ti. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós dependemos do Senhor. Eles eram assim. Filadélfia é assim. Era não. A igreja de Filadélfia, ela é assim. A característica dela ela tem pouca força, ela depende do Senhor.
E a segunda característica é que ela guarda a minha palavra, como fala aqui. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Ou seja, ela ama a palavra do Senhor, ela desfruta, ela valoriza a palavra, ela quer a palavra, ela busca a palavra, ela é, me perdoe a palavra aqui, o termo que eu vou usar, ela é louca pela palavra de Deus, no bom sentido. Ela ama, ela paga o preço que for pela palavra. Isso é a característica de Filadélfia. Isso é a característica de alguém que é quente diante do Senhor. Ela ama o nome do Senhor, ela não nega o nome do Senhor, ela está disposta a morrer por esse nome. Ela está disposta, inclusive, a morrer pela palavra, para desfrutar. Isso é o preço de guardar a palavra, isso é o preço de não negar o nome. Amados irmãos, sejamos práticos e sinceros diante do Senhor. Cheque a sua experiência, cheque a minha. Toda vez que nós queremos guardar a palavra do Senhor, não negar o nome, e é um preço alto que nós devemos pagar. Pense se não é verdade, né? Guardar a palavra não é armazenar na cabeça conhecimento, nunca foi isso. Guardar a palavra é o preço que nós estamos a pagar pelo Senhor, pela palavra, por ganhar do Senhor, o preço que nós estamos dispostos a pagar pelo nome dele. O nome dele é tão maravilhoso que está acima de todo e qualquer nome. E até mesmo do nosso, obviamente, né? Muito mais do nosso. Ou seja, eu não importo. Não importa quem eu sou, não importa que eu vou sofrer, o que importa é o nome do Senhor. Não importa se eu vou sentir dor ou não vou sentir dor, se eu vou pagar o preço, se eu vou ter perda ou não. O que importa é se o Senhor está ganhando, tá tendo lucro, se o Senhor está sendo engrandecido, se o Senhor está crescendo, se a glória dele está enchendo a igreja, nosso ser. Isso é pagar um preço. E Filadélfia é assim. E essa é a característica de alguém que está quente. Alguém quente é alguém que você tocou nele e você pega fogo. Você está no meio daquele povo, está no meio da igreja de Filadélfia, você fica louco pelo Senhor. Quando você está ali junto com os irmãos de Filadélfia, se nós estivermos junto com os irmãos de Filadélfia, né? Não estou dizendo quem é, quem não é Filadélfia aqui, e apontando grupo, nada disso, mas certamente se estivermos no meio de irmãos de Filadélfia, nós ficamos loucos pelas coisas de Deus. Quentes, porque no meio de uma fogueira você pega fogo mais ainda. E não é coisas exteriores, não é, meu irmão? Não é o pula-pula, não cantar alto, não é agitação, não é trenzinho, não é nada dessas coisas. Isso tudo é baixo, isso tudo é sem valor nenhum. Eu estou falando das coisas elevadas espirituais. Quando você está no meio assim dos irmãos que. Pensa se você estivesse no meio da igreja de Filadélfia, se estivesse junto com esses irmãos que tem pouca força, que depende do Senhor a todo momento, que guarda a palavra, que não nega o nome. Como é que é a nossa situação? Você fica louco pelo Senhor. Está disposto a morrer por Ele. Vocês se recordam? Eu já disse isso muitas e muitas vezes aqui no estudo de Apocalipse. Muitas vezes já disse isso. Vou redizer mais uma vez. Filadélfia é quando a igreja volta ao nível da ortodoxia da igreja. Ortodoxia é a linha que o Senhor espera que a sua igreja viva. É o ponto correto que o senhor deseja. Vamos contar, vamos voltar rapidamente para vocês entenderem. Começou a linha da igreja em Éfeso, a igreja em Éfeso, a primeira carta. Eles estavam na linha dos apóstolos ainda, praticando as coisas que o Senhor disse. E eles começaram a ter uma leve degradação, mas eles continuaram ainda. Aí vem Esmirna, que é a igreja sofredora, a igreja dos mártires, estava disposta a morrer pelo Senhor. E assim aconteceu. Filadélfia, Esmirna foi um período da igreja que eles morreram pelo Senhor, pagaram preço, eram fiéis até a morte, e eles estavam dispostos a pagar o preço que for pelo Senhor. Eles amavam buscar o Senhor. Foram presos. Na época de Esmirna, foram jogados aos leões. Eles eram jogados no Coliseu para fazer festa para os leões dilacerarem os cristãos. Era a época que Nero pegou os cristãos, amarrava os cristãos, pendurava eles em postes e botava fogo neles vivos para iluminar Roma. E eles não negavam o Senhor. Custe o que custava, ao preço que for, eles amavam o Senhor. Custe o que custar. Isso é a igreja em Esmirna.
Imagine se eles não eram quentes pelo Senhor, queimando por ele. E eles não podiam reunir por causa da perseguição. Por isso, lá em Roma, eu falei para vocês tudo isso já. Lá em Roma havia as catacumbas de Roma, eles reuniam secretamente em buracos subterrâneos, cavernas subterrâneas. Já disse para vocês em outras mensagens, eu e a Renata estivemos lá, descemos nas catacumbas, são quilômetros de catacumbas. Eles tinham, pagavam o preço que for para reunir, para amar o Senhor. E aí, essa é a linha de Esmira. Mas, de repente, depois de Esmira, vem a igreja e pega, a igreja começa, entra o casamento da igreja com o mundo, aí a igreja começa a sair da linha, começa a entrar na degradação, pegam, é o início da degradação. Aí depois vem Tiatira, a degradação total, que é presa da igreja católica apostólica de Roma. Quando chega no fundo do poço, e aí Deus levanta uma reação com Sardes. Sardes quer dizer restauração. Aí a igreja começa a restaurar, mas para no tempo, para na linha. Começa a restaurar e para. Fica morta, fica fria. E aí o Senhor tem uma resposta. Levanta, o Espírito incomoda pessoas no meio de Sardes ali e surge a Filadélfia. Quando surge a Filadélfia, é quando a igreja finalmente volta para a linha de Esmirna. Por isso, se você ler, já disse muitas vezes, se você ler a carta de Filadélfia, ela é muito semelhante à carta de Esmirna. Porque quando a igreja volta finalmente ao mesmo patamar, por isso são as duas igrejas que o Senhor não repreendeu. As únicas duas. Elas estão na mesma linha. Por que eu estou tocando esse assunto agora de novo? Para dizer para os irmãos que a característica agora de Filadélfia, porque Esmirna não existe mais, mas Filadélfia existe. A característica de Filadélfia é irmãos que estão dispostos a ser como Esmirna. Eles estão na mesma linha. É como se fosse Esmirna nos tempos atuais. Irmãos que estão dispostos a morrer pelo Senhor, pelas coisas espirituais. Eles amam. Eles não percebem que eles têm, que eles, quem eles são. Nem sabem que eles são Filadélfia. Eles não sabem. Mas eles estão dispostos a morrer pelo Senhor se for necessário, a pagar o preço que for pelas coisas espirituais. Isso é ser quente. Então, voltando, Sardes fria, Filadélfia quente. Aí, de repente, um grupo de irmãos dentro de Filadélfia começa a se orgulhar das suas riquezas. Aí entra a linha que vai acima da linha do Senhor. O Senhor quer essa linha aqui. É a linha que vem de Esmirna. Aí houve a degradação, voltou para a linha de Filadélfia, e aí Laodiceia é um grupo que sai de Filadélfia, que cai, que entra em orgulho, porque esse orgulho que tem. É por isso que é uma linha que sobe. Fica acima da linha do Senhor, ou seja, eles se acham melhores que os outros. Eles se acham que eles têm muitas riquezas. Aí, mas eles estão quentes? Não, eles estão mornos. Por isso eu falo para eles estão mornos. Eles não são nem os frios de Sardes, nem os quentes de Filadélfia, mas é uma mistura dos dois, é os mornos. Por que mornos? Porque agora eles se acham que estão quentes, mas não estão mais. Eles já não estão, já não mais pagam o preço pelas coisas espirituais. Eles já não amam as coisas espirituais. Eles amam só o conhecimento que eles têm. Eles não têm mais riqueza de experiências de Cristo. Eles estão só ricos de conhecimento mental, mas não das experiências. E isso faz com que eles ficassem mornos. Eles não têm mais disposição pelas coisas do Senhor. E o pior, porque eles estão mornos, aí vem a frase que o Monatal falou semana passada. Eles estão mornos, eles olham para o frio e acham que estão melhores do que eles. Esse é o morno. Eles olham para o quente e falam assim: ah, nós estamos quentes. Eles olham para o quente e acham que estão tão quentes quanto os quentes, mas não estão. E eles olham para os frios e falam assim: ah, vocês são frios. Nós somos mornos. E como se morno fosse melhor que frio. Aos olhos do Senhor, morno é muito pior do que frio. Por que que é pior? Porque o frio reconhece a sua condição. O frio sabe que está frio e ele desesperadamente busca o Senhor. O quente está na condição adequada, mas o morno, ele acha que ele está bem, mas ele está mal e ele não acha que está tão mal assim. Eu não estou tão mal assim que eu preciso me arrepender.
Eu não estou tão mal assim, eu busco o Senhor, tal, tal, eu não sou que nem um frio. Então, essa é a condição de Laodiceia. E aí, eu tive que dar essa recapitulada com vocês, amados irmãos, porque a mensagem de hoje, ela precisa desse entendimento novamente, para vocês entenderem a situação que nós vamos falar hoje. Isso é muito sério. Então, voltando, aí, no versículo 16, vamos ver de novo. Acompanhe aqui. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha, agora vem o versículo da mensagem de hoje, é o 17. Por que que eles estão mornos? E por que que o Senhor está a ponto de vomitar? Porque isso faz mal para o Senhor. Ser morno é algo que incomoda o Senhor. Antigamente, no mundo antigo, as coisas mornas eram utilizadas para produzir vômito. Sabia disso? Quando você queria produzir vômito, produzir uma coisa morna. Então, as coisas mornas, elas produzem um mal-estar no Senhor. O Senhor tem que jogar para fora, né? O Senhor não pode tolerar isso. É por isso que nós falamos para os irmãos, irmãos, nós precisamos ter nossa posição adequada diante do Senhor. Nós precisamos declarar: somos o Senhor ou não somos o Senhor. O meio termo é do maligno. O meio termo, ser neutro, morno, isso, isso não é de Deus. Ao ponto que não é que o Senhor fala que eu vou vomitar. Eu vou te botar para fora. Ele não pode aceitar isso porque é do maligno. E como é que eles provavam que eles estavam mornos? Como é que o Senhor diz? Como é que o Senhor mostra para eles que eles estão mornos? Pelo que eles falam, pelas as suas afirmações. Porque olha o versículo 17. Fala assim: vocês são mornos. Versículo 16 só fala. Aí você fala 17. Pois dizes. Esse pois é como se eu estivesse falando assim: vocês são mornos, sabe por quê? Porque vocês falam isso. Porque vocês dizem isso. Porque vocês afirmam isso. Não sou eu. É o que vocês estão afirmando que mostra que são mornos. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, nós sabemos quando alguém é morno pelo que eles falam, pelo seu falar, pela sua maneira de falar, pelas suas afirmações. Pois dizes, dois pontos. Olha o que ele fala, que eles falam. Isso aqui é o que eles falam, não é o que o Senhor fala, é o que a Laodiceia morna, orgulhosa fala. Estou rico e abastado. Isso aqui é a fala da igreja, tá? Lembre-se, isso aqui não é o falar de um indivíduo, é o falar da igreja. Aqui nós falamos de igreja, não é de um indivíduo, é igreja, tá? Vários irmãos assim. É um grupo de pessoas que pensam assim. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Olha como é sério isso, amado irmão e amada irmã. Não preciso de coisa alguma. É como se estivesse dizendo assim: eu não preciso de nada e de nem de ninguém. Filadélfia, no versículo 8, o Senhor fala que Filadélfia tem pouca força, ou seja, depende, precisa do Senhor intensamente. Já Laodiceia é a Filadélfia que caiu. Já falamos para os irmãos, né? Quando você compara a posição de Laodiceia e a posição de Filadélfia, elas em posição parecem muito parecidas. A diferença das duas é que Laodiceia é a Filadélfia que caiu em orgulho. Que Laodiceia só pode sair de Filadélfia. Ela não sai de Sardes. Ela sai de Filadélfia. Porque ela não pode orgulhar-se de ser morta, como Sardes. Ela tem que se orgulhar das riquezas que ela tinha quando era Filadélfia. Então, as duas, você olha e fala, mas as duas são a igreja. São. Mas a diferença qual é? É que uma é Laodiceia orgulhosa, morna. Filadélfia, ela é quente e ela é humilde, depende do Senhor. Uma, Filadélfia, diz, tem pouca força. A outra, Laodiceia, diz, não preciso de coisa alguma. Não preciso de coisa alguma. Nós temos tudo. Certa vez tinha um grupo cristão em que nós
muito tempo atrás fizemos parte desse grupo, que no passado, certamente, eles foram Filadélfia, mas caíram em Laodiceia. E eles chegaram a afirmar que eles tinham toda a revelação da palavra de Deus. Que eles não precisavam de mais nada. Nenhuma revelação precisava ser mais falada, porque tudo que Deus tinha revelado, eles já tinham e já obtiveram. Bastava só desfrutar dessas riquezas. Mas Deus não podia falar mais nada. O Espírito não tinha mais caminho de falar mais nada. Por quê? Porque não precisava. Já falou tudo. Isso era uma afirmação categórica no meio deles. Isso é o que eles dizem. O que alguém diz revela quem ele é. A falar deles indicavam que se tornaram maldições. E eles falavam assim: não, não precisamos ler nada de outro irmão, de outro grupo, nada, não precisamos ler nada, não, não, não. Não precisamos nem ouvir o que os outros grupos falam, não, 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 não. Nós já temos tudo. Não precisamos de mais nada. Esse é o falar rico, dos que estão ricos, abastados. Mas, na verdade, o Senhor, isso é o falar deles. Sabe, irmãos, deixa eu explicar algo para os irmãos aqui. É importante nós entendermos isso. Se nós olharmos para Laodiceia, por como ela é uma reação de Filadélfia, ela veio de Filadélfia. Filadélfia é muito rica, realmente. Filadélfia é riquíssima. Então, quando você vê Laodiceia, que é um grupo que saiu de Filadélfia, mas que caiu, eles realmente, se você for, nós formos analisar literalmente, eles de fato são muito ricos mesmo. Laodiceia é muito rica? Muito rica. Conhece muito a palavra do Senhor. Conhece muito os ensinamentos da Bíblia, as doutrinas bíblicas. Tem revelações profundas? Tem. Estão sob ombros de vários irmãos do passado? Sim. Conhece muito mais a Bíblia do que muitos e muitos outros grupos cristãos? Sim. Literalmente é verdade? Olhando literalmente, é verdade. Mas qual é o problema então? O problema é quando ela, Laodiceia, diz de si própria que ela é rica. Ela de fato era rica? É. Como Filadélfia era rica. Mas Filadélfia era rica, mas nunca disse de si própria que ela era rica. Quem é Filadélfia, nós já falamos várias vezes, nem sabe que é Filadélfia. É e não sabe. Ou é e não está nem preocupado sobre isso. Ela está preocupada em amar o Senhor. Não está preocupado com termos, que é o que ela é. Está preocupado em que é o que o Senhor acha que ela é. Não que ela acha que ela si própria é. Então, Filadélfia nem tem noção de que é Filadélfia. Mas ela é riquíssima? É. Laodiceia é riquíssima? É. Porém, que Laodiceia se acha muito rica. Começa a falar de si própria. Falar de si próprio é falar do ego, irmãos. Amados irmãos, não é bom nós falarmos sobre nós mesmos. Isso é uma lição que todos nós, eu primeiro, depois todos vocês, precisamos aprender. Que todos nós erramos, e eu, Gustavo, particularmente, muitas vezes. Mas nós precisamos aprender. Não é bom falar de nós próprios. Deixemos que os outros falem de nós. Mas nós falarmos de nós, eu estou rico. Isso é Laodiceia. Quem disse para Filadélfia que amava ela, que ela era realmente uma igreja que o Senhor amava, não foi a própria, não, perdão. Quem disse de Filadélfia para Filadélfia que ela era guardava a palavra, que ela tinha pouca força, que ela não negasse o nome do Senhor, que o Senhor que amava ela, não foi a própria Filadélfia que falou sobre isso. Falou essas coisas de si própria. Foi o Senhor que disse isso para ela. Porque no versículo 8, só fala assim, ó. Conheço, do Apocalipse 3:8, conheço as tuas obras, ele que tem o posto, a gente tinha uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Quem está falando isso é o Senhor para ela, não é ela falando de si própria. Entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome.
E é o Senhor dizendo para ela. Olha o 9. Eis parei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos declaram judeus não são, tá vendo? Os que a si mesmos declaram e não são é um problema. Continua. Mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Quem está falando que amou ela é o Senhor, não é ela. Fala assim, o Senhor nos ama. Ah, nós somos a queridinha dos olhos do Senhor. Não, ela nunca falaria isso de si própria. Foi o Senhor que fala isso para ela. Aí, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Elas nem sabem que elas guardam a palavra da perseverança. É o Senhor que diz isso para elas. Para ela, para Filadélfia. Também eu te guardarei. Aí o versículo 11, vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem diz para Filadélfia que ela já tem a coroa, basta conservar, é o Senhor. Ela nem sabia. Ah, eu tenho a coroa? Tem. Então o que você vou ter que fazer, Senhor? Preserva, ela conserva. Amém, Senhor, vou depender de ti. Isso é a característica de Filadélfia. Ela não tem essa realidade, ela não tem a noção. O Senhor que diz isso para ela. É isso que nós devemos almejar, anelar, amados irmãos. Que o Senhor um dia diga de nós sobre isso, mas nós nunca podemos falar de nós mesmos. Já Laodiceia, ao contrário, o Senhor não disse para Laodiceia que ela era rica, apesar dela ser. Foi ela que disse de si própria que eu estou rica. Versículo 17. Pois você diz, estou rica e abastado. Estou rica e abastado. E não preciso de coisa alguma. Então, irmãos, não é bom falarmos de nós mesmos. Por exemplo, Moisés, quando ele ia para a presença do Senhor lá no Velho Testamento, por estar na presença do Senhor, a glória Shekinah do Senhor impregnava Moisés. Quando Moisés saía dali, o rosto de Moisés brilhava daquela glória. Só que Moisés, quando chegava próximo dos filhos de Israel, ele não sabia que o seu rosto estava brilhando. Mas o povo de Israel que falou para Moisés, Moisés, teu rosto está brilhando. Sério? Está brilhando? Ele não sabia. Moisés não tinha conhecimento, noção de si próprio que o seu rosto brilhava. Mas brilhava. Ou seja, o rosto de Moisés mostrava onde ele estava, onde ele estivera, na presença de Deus. No rosto dele, a presença de Deus era visível. A glória de Deus é visível. As expressões de Moisés mostravam que o Senhor estava nele com ele. Que ele era um homem de viver na presença de Deus, mas ele não tinha conhecimento disso. Era o povo de Israel que disse para ele: teu rosto está brilhando. E aí, quando ele ia perdendo o brilho do rosto, ele também não sabia. O povo deve falar, você está perdendo o brilho. Então, quando ele percebeu que estava perdendo o brilho, ele começou a descobrir, para que as pessoas não percebessem que estava perdendo o brilho. Aí já mostrava o lado negativo de Moisés, né? Tentando se auto-justificar, tentando se preservar o seu ser, né? Então, mas o ponto positivo, o ponto que nós temos que aprender é que Moisés não tinha noção. Eram os outros que percebiam. Então, desde que os outros falem de nós. Se nós somos ou não somos Filadélfia, é os outros que precisam dizer isso. E mais do que os outros, o Senhor nos diz. Mas nós não devemos falar nada de nós mesmos, porque se falarmos, é Laodiceia. A característica de Laodiceia é o falar. Nós somos Filadélfia. Aí já é Laodiceia. Se Filadélfia falar que é Filadélfia, irmãos, é Laodiceia. Então, vamos voltar para o versículo 17. Fala assim: pois estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí o Senhor vira e fala assim para ele. Agora, isso é o que eles falam. A partir de agora, essa vírgula que tem aí vai mostrar o que o Senhor fala dela. Aí falou assim: e nem sabes, vocês não sabem, vocês não sabem, ou seja, vocês estão cegos, vocês não têm a realidade espiritual, vocês não sabem, acham que sabem, mas não sabem. Não sabem, vocês não conhecem a sua própria condição. Laodiceia não consegue ver sua própria condição. Filadélfia consegue ver a própria condição. Filadélfia vê. Filadélfia vê que ela é pouca força, que ela precisa do Senhor. Já a Laodiceia não consegue ver. O orgulho, a mornidão é tão séria que leva ela a uma obsessão espiritual. Nós falamos isso semana passada, vocês recordam da obsessão espiritual? Nós temos vários versículos sobre isso.
A obsessão espiritual é obsessão espiritual negativa, né? É obcecado com a falsa realidade espiritual, tão falsa que ela não consegue perceber, ela não sabe, ela se engana. Por isso que o morno se acha muito bom. Ah, o frio, eu não sou que nem você frio. Não, ela não sabe, ela não percebe, ela está cega. É o que fala aqui, ó. E não sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Já que ela se dizia muito boa, o falar do Senhor para ela assim: sabe o que você é? Você não tem nada. Você não é rica, você é miserável. Você não é feliz como você está achando, você é infeliz. Então vamos falar sobre esse termo. Você é, na verdade, é um miserável. Pensa, amado irmão, pensa aí, pensa agora no miserável. De vez em quando eu ando na rua, aliás, todo dia eu vou para a rua, né? Trabalhar, volto, e dói meu coração, aperta meu coração. E me sinto tão mal, tão incapaz. Minha sogra está comigo muitas vezes, ela sempre observa também. A gente vê sempre um mendigo que anda aqui na rua, no centro de Araguaína, e ele fica andando para lá e para cá, para lá e para cá. E nós sabemos, né, que está numa situação tão miserável. E ele anda sem camisa, ele só tem um short, mais nada. E ele vai andando aí, comendo do que ele vai encontrando pelos cantos aí. Então, se você quiser definir um miserável, olha para ele. Ele é um exemplo miserável, esse mendigo. O que que ele tem? Nada. O que que ele veste? Quase nu, só tem um shortzinho. Um coitado. Ele é um cego. Por que é um cego? Porque ele não consegue nem perceber a situação terrível que ele se encontra. Se ele conseguisse perceber, ele ia procurar desesperadamente uma maneira de sair dali, claro. Então, miserável, quem é o miserável? É um pobre, é um cego, é um nu. Alguém que está nessa situação, pobre, cego e nu, é um miserável. Quem diz isso, quem define isso, é o Senhor. Então está dizendo assim: você é sim um miserável, um pobre, cego e nu. Aos olhos do Senhor, miserável é alguém que é cego, alguém que é pobre, alguém que é nu. Quando o Senhor deu essa característica miserável, pobre, cego e nu, o Senhor estava se referindo, definindo a palavra infeliz. Vamos com calma, olha só. Vamos ler, lê esse versículo comigo aí, ó. Fala assim: e nem sabes que tu és infeliz. Aí depois tem o infeliz, tem um vírgula, e aí tem um sim. Esse vírgula e um sim, a palavra sim, é que depois da vírgula do sim, o senhor vai destrinchar com detalhes a característica de um infeliz. Quem é um infeliz? É alguém que é um miserável, é alguém que é um pobre, alguém que é um cego e alguém que é um nu. Isso é a característica de um infeliz. Então, dentro da palavra infeliz, daí vem todas as características, né? Miserável, é cego, é pobre, é nu. Miserável, cego, pobre, nu é um miserável que isso caracteriza tudo um infeliz. Isso está dizendo para a igreja em Laodiceia que ela é assim. É tão diferente da igreja em Esmirna, não é? Já falei isso para os irmãos, mas vamos voltar lá. Igreja em Esmirna, Apocalipse, capítulo 2. Leia junto comigo, versículo 9. O senhor vira para a igreja em Esmirna e fala assim, para a igreja em Esmirna, que a igreja estava quente, né? Os mártires. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Quem está falando agora que ela é pobre é o Senhor. Mas o Senhor vira e fala assim, mas, entre parênteses, mas tu és rico. Uau! Tu és rico. É como se estivesse falando assim, não é a própria igreja Esmirna que afirma de si própria que ela é rica. Ah, nós somos ricos. Não, 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 não. Eles falam assim, Senhor, nós somos pobres. Aí você fala assim, sim, você é pobre, na verdade você é rica. Você está cheio das riquezas espirituais, Esmirna. Você pode achar que você é pobre, Esmirna, mas eu quero dizer para você que você é muito rica, riquíssima.
Mas quem afirmou isso é o Senhor dela. É o Senhor da igreja. É o Senhor que afirmou dela e para ela. Já Laodiceia é o contrário. É Laodiceia que fala de si próprio, estou rica. Você fala assim, não, você não é rica, não. Você é miserável, você é pobre. Irmãos, agora vamos entender um pouquinho disso aí. Vamos lá. Quando? E agora, a partir de agora, amados irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção, nós vamos definir melhor esse versículo 17. Porque aqui tem umas lições muito preciosas para nós hoje. Devem nortear a nossa vida espiritual daqui para frente, penso eu. Sinto isso diante do Senhor. Especialmente falo de mim mesmo. Então, vamos entender melhor. Quando a igreja falou assim, na Odisseia falou assim, estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Ela estava se referindo ao quê? Ela se achava rica, mas aos olhos da igreja, ela estava se achando rica dos conhecimentos espirituais, das doutrinas, das verdades bíblicas. Ela era rica de verdades bíblicas? Sim. Conhecia muito a palavra de Deus? Sim. Já leu muitos livros? Sim. Conhece muitas a revelação da palavra de Deus desde Gênesis e Apocalipse? Sim. Já foi em muitas conferências? Sim. Já leu muitos livros espirituais? Sim. Já leu a Bíblia? Sim. Conhece muito a palavra de Deus, mas o problema, isso fez com que ela, ela apenas conhece como conhecimento mental, como doutrina, só como ensinamento, mas que não mudou a vida dela, ela não teve a experiência dessas verdades, ela se achava muito rica, melhor do que os outros, abastada. Mas o Senhor disse para ela que ela era, na verdade, miserável, pobre. O que que eu quer dizer então, quando o senhor disse que ela era miserável, pobre? O que que você estava querendo dizer em pobre, em que sentido? Ela era pobre das experiências, das riquezas de Cristo. Ela era rica do conhecimento, mas na hora de desfrutar desse conhecimento, na hora de ter uma experiência desse conhecimento, ela era pobre. Ela não tinha experiências com o Senhor desse conhecimento todo. Ela era rica do conhecimento, mas pobre da experiência. Ela era rica do conhecimento, mas pobre de experimentar, desfrutar, pagar o preço para desfrutar dessas riquezas maravilhosas que o Senhor tinha dado para ela. Por isso, amado irmão, esse que é um conceito, nós precisamos guardar no nosso coração para toda a nossa vida e o Senhor sempre nos iluminar. Irmãos e irmãs, se nós tivermos somente conhecimento da palavra de Deus, sem experimentar isso, sem desfrutar disso, vai nos fazer, na verdade, pobres diante do Senhor. E nos dar ainda a falsa impressão que somos ricos, porque conhecemos. O conhecimento de letras mortas nos engana. O conhecimento nos faz parecer que já temos a experiência, mas não! Só porque eu conheço, quer dizer que eu já vivi aquilo. Não é verdade, necessariamente. Ô, irmão Gustavo, então é melhor não conhecer? Claro que não é isso. Claro que não é isso. Claro que nós precisamos conhecer, sim. E muito. Precisamos conhecer a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, com certeza, irmãos. É por isso que a Bíblia isso deu para nós. Precisamos conhecer nosso Deus muito, mas a mesma proporção e desejo que nós temos de conhecer, devemos ter um desespero de viver e desfrutar aquilo que o Senhor tem nos dado. É claro que o conhecimento vai bem na frente da nossa experiência, isso é verdade. É claro que Deus nos mostra muito mais que nós conseguimos viver. Isso é normal. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. O Senhor sempre nos mostra algo para que a gente possa buscar a experiência daquilo. Primeiro você ver, para depois você ir atrás daquela experiência. Primeiro você ter um entendimento espiritual, para depois você ter a realidade espiritual. Isso é normal. O problema é quando começamos a ter só o entendimento espiritual e não buscamos mais a realidade. Achamos que nós já temos a realidade sem ter, só porque temos o conhecimento. Isso nos faz pessoas cheias de obsessão espiritual, obcecados com a falsa realidade. Ah, eu estou rico. Não, irmãos. A riqueza está quando? A riqueza está quando nós temos a experiência das coisas espirituais.
Irmãos, entendem, irmão? Esse que é o ponto. Essa é a característica de Filadélfia, de Esmirna. Filadélfia e Esmirna, eles pagavam o preço que for pelas riquezas do Senhor, pelas experiências, pelo desfrute, para desfrutar pela palavra, para estar junto, para ter a experiência com o Senhor. Por isso que Paulo fala que o conhecimento, só ele em si, ensoberbece, mas o amor edifica. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, não é isso? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, Paulo fala assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber, conhecimento, ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Convém saber? Convém. Mas existe uma maneira que nós precisamos aprender como convém saber, como lidar com o conhecimento. Mas se alguém ama a Deus, eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. É o Senhor que fala dele. Esse aqui me ama. Alguém que só conhece, ele acha que ele conhece a Deus. Fala assim, eu conheço a Deus. Aí, mas o que ama, o senhor fala assim, esse aqui é o que me ama. Eu conheço ele. Olha a diferença. Alguém que só conhece a Deus fala assim, eu conheço a Deus. Alguém que ama a Deus, o Senhor que fala, eu conheço você. O amor, irmãos, nos leva, que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 8, o amor nos leva a ser quentes pelo Senhor, desesperados por Cristo e a igreja, loucos para amar o Senhor, loucos pela reunião, loucos para pagar o preço, loucos para estar juntos, loucos pela palavra, loucos para desfrutar. Quer ver alguém mais louco? É alguém que mais ama. Você quer um exemplo melhor? Olha para o próprio Filho de Deus. Cristo que se encarnou, ele, aos olhos dos homens, foi a pessoa mais louca que já existiu. Por isso que Paulo fala, em Coríntios capítulo 1, que a pregação é a loucura da pregação, porque Cristo é loucura, a cruz é loucura para as pessoas, porque não é possível. Como é que pode Deus tornar-se um homem, vir nessa terra por causa de nós, pecadores, que não valemos nada, e viver uma vida santa, sofrendo por causa de nós, e ir para a cruz sendo justo, que não cometeu nenhum pecado por causa de nós, por causa de pessoas como nós, e morrer por nós, e ficar longe do Pai 3 horas por causa de nós? É muita loucura. Só um louco faria um negócio desse. Você faria isso por alguém? Por um bandido? Você daria sua vida por alguém que te odeia? Que é o inimigo teu? Mas o Senhor fez. Mas o que motivou ele? O amor. Porque ele ama a Deus e o homem intensamente mais do que a si próprio, a ponto de morrer por nós. Mais que a sua própria vida. É o amor. Alguém que ama é louco. É quente. A igreja para ele não é uma reunião social que ele vai, um clube social. A igreja para ele é a vida dele. Cristo e a igreja é tudo que ele tem. Se tirar Cristo e a igreja, não sobra nada para ele, porque tudo que ele tem e ama é Cristo e a sua palavra. É Deus e os homens. É o primeiro mandamento, o segundo. É tudo que ele tem. Não sobra mais nada. Irmãos, isso é a característica de Filadélfia. Isso é a característica do amor. Por isso o Senhor fala assim, para quem ama, o Senhor fala assim, eu conheço você. Mas quando nós temos só o conhecimento, nós falamos assim, eu conheço o Senhor. Mas o Senhor fala assim, mas eu não te conheço.
Você não me ama. Alguém que tem o saber não aprendeu como deve saber. Laodiceia tinha essa questão, amado irmão e amada irmã. Laodiceia, eles achavam muito ricos, mas não desfrutavam. Não desfrutavam o que eles tinham. E aí, eu quero agora tocar nesse ponto específico. Mas antes, deixa eu falar para os irmãos, senão eu me atropelo aqui. Quando o Senhor fala para eles assim, olha, presta bem atenção nisso aqui, ó. Eu falo assim, pois diz, estou rico abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Esta palavra, quem está falando que eles são infelizes é o Senhor. Esta palavra infeliz é exatamente a mesma palavra no grego que Paulo usou lá em Romanos capítulo 7. Irmãos, não fique escandalizado que eu vou falar para vocês, tá? Por favor, porque eu não estou escandalizando ninguém. Isso é a palavra do grego. A palavra no grego não é infeliz, é desgraçado. É que não tem graça. Desgraçado que acabou sendo utilizado de forma errada, como um palavrão, né? Para injuriar as pessoas. Mas a palavra desgraçado quer dizer que é alguém que está faltando o desfrute da graça, que está sem a graça. Des é sem. Desengordurar é tirar a gordura, não é? Desenferrujar é tirar a ferrugem. Desgraçar é tirar a graça. Desgraçado é alguém que está caído da graça, que não está desfrutando da graça, que não aprendeu a desfrutar da graça. Está, quem é que é alguém que não aprendeu a desfrutar da graça? É alguém que está baseando-se nos seus próprios méritos e justiça própria. Se acha muito bom, rico, não precisa de nada. Porque quem depende da graça, ele depende da graça. Fala, Senhor, Senhor, eu sem ti não sou nada, eu preciso de ti. Senhor, eu desfruto das tuas riquezas. Senhor, a tua graça me basta. O Senhor falou para Paulo, e Paulo aprendeu. Senhor, a tua graça me basta. Mas a palavra aqui é: tu és desgraçado sem a graça. E aí é a palavra que Paulo falou em Romanos 7. Vamos ler lá em Romanos 7? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos 7. Vamos entender quem era Paulo em Romanos 7. Porque quem era Paulo em Romanos 7 é justamente o que é a igreja de Laodiceia. Porque a sua própria igreja fala assim: vocês são Paulo Romanos 7. Vocês são desgraçados, que nem Paulo em Romanos 7. Então vamos entender como é que era Paulo em Romanos 7, e nós vamos entender exatamente como é a igreja em Laodiceia também, porque é a mesma palavra, é o mesmo adjetivo. Aonde está essa palavra em Romanos 7? Está no versículo 24. Leia aí. Está assim, nossa versão portuguesa está assim: Desventurado homem que sou, quem me levará do corpo dessa morte? Na palavra desventurado, no original grego é desgraçado. É a mesma palavra que o senhor usou lá para Laodiceia, infeliz. Exatamente a mesma palavra, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a palavra no grego, só para vocês entenderem, né? Eu não falo grego, mas vou ler para os irmãos. A palavra no grego é talaiporos, que quer dizer desgraçado. Tá aqui. Ah, não dá para vocês verem. É? Tá ruim, né? Talaiporos, tá? Agora vamos entender quem é Paulo em Romanos 7. Paulo em Romanos 7, a partir do versículo 7, Romanos 7, 7, você vê um Paulo totalmente em conflito. Você vê um Paulo infeliz. Você vê um Paulo cheio de si próprio. Um Paulo que vive na mente, que vive no conhecimento que ele tem na mente. E esse conhecimento não ajuda ele. Ele sabe muito, mas não ajuda ele, está acusando ele. Você vê Paulo baseando nos seus próprios esforços, nos seus próprios méritos, não na graça. Nessa parte, Romanos 7, do versículo 7 até o 25, descreve Paulo como um desgraçado, né? Que o próprio Paulo falou que é assim. Paulo chegou nessa condição. É tão triste, que é uma das partes mais tristes que a gente vê sobre a vida de Paulo aqui. É tanto conflito, irmãos. Nós vamos ler. Que a única coisa que você vê nessa parte aqui é citando sobre mente, sobre carne.
vontade própria. Em nenhum momento aqui é citada a palavra, literalmente, a palavra Espírito do Senhor ou Espírito do homem. Em nenhum momento. A única palavra nesse trecho que fala de Espírito do homem, que não fala literalmente, fala de forma oculta, é no versículo 22, quando fala assim: porquanto no tocante ao homem interior. Homem interior, nós sabemos, quer dizer, o espírito do homem. Mas nem é citar a palavra literal, espírito do homem, mas fala o homem interior. Então, você vê que nesse trecho, você vê só carne, mente, condenação, vontade própria, justiça própria, e o resultado final é desgraçado, infeliz, miserável. Isso é a mesma condição de Laodiceia. Acompanha comigo, vamos ler rápido aqui. Versículo Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Tá vendo? Paulo conhecia muito, ele conhecia. Quando ele conheceu a palavra de Deus que fala não cobiçarás, começou a entrar em conflito. Por quê? Porque antes ele não sabia que cobiçar era pecado, mas quando ele leu que cobiçar era pecado, aí ele começou a entrar em conflito, porque ele não queria cobiçar, mas cobiçava. Por que conflito? Agora sabia que era pecado, mas ele queria usar a carne dele para tentar obedecer à lei de não cobiçar e não conseguia, porque a carne é muito fraca. Quando ele tentava praticar, ele não conseguia, cair inquieto. Tentava praticar, não conseguia. Irmão, é uma pessoa em conflito, cheia de conhecimento, mas esse conhecimento não está salvando ele, não está fazendo ele feliz. Ó 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o pecado, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7 é alguém que está experimentando morte. Depois nós terminarmos de ler aqui, você vai se perguntar se você acha que Paulo está cheio de queimando pelo Senhor de amor, se você vê muito fogo aqui, alguém quente ou alguém frio e morno. Alguém feliz ou alguém infeliz? Alguém rico ou alguém pobre, miserável? Você vai entender que agora alguém está em conflito ou está em paz? Vamos ler. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. O problema é a palavra de Deus? É o mandamento? Não. O problema é que Paulo queria viver esse mandamento usando a sua justiça própria, o seu conhecimento desse mandamento. Ah, eu conheço, vou viver aqui. Não, ele não estava utilizando a graça, ele não estava desfrutando da graça, ele estava baseando a sua justiça própria, seus esforços próprios. E isso gera conflito, morte, pobreza, cegueira, nudez, miserável, miséria. Porque o pecado, prevalecendo sobre o mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Olha que coisa bonita, né, irmão? Só tem morte, engano. Me enganou. Isso é Laodiceia, que está se enganando, tá achando que é boa demais, né? Por conseguinte, a lei é santa. Sim, conhecer a palavra de Deus é santo. O mandamento santo, justo e bom. A palavra de Deus é justa, é santa e é bom. É, conhecer é bom? É, mas precisamos depender da graça, desfrutar. 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Quer dizer que, então que a morte é a palavra de Deus que é a culpada da morte? Não, a culpada da morte sou eu. É como eu reajo à palavra. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, e a palavra, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sob uma maneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Tá falando a palavra espiritual, não espírito, tá? Não a palavra espírito, homem, espírito de Deus. A lei é espiritual? É. A palavra de Deus é espiritual? É. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vendido. Vendido é alguém escravo. Vendido à escravidão. O escravo tem alguma coisa? O escravo é dono de alguma coisa? O escravo tem riqueza? Não, o escravo é um miserável, é um pobre, não tem nada. Nem a si próprio ele é dono. Isso é a Laodiceia. É alguém que está escrava do pecado. Tem nada. Porque nem mesmo compreendo o próprio modo de agir. Não consegue entender. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Olha o conflito. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, ele conhecia, ele sabia, ele tinha conhecimento espiritual do negócio. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. É verdade, é. Ele conhecia a realidade espiritual
conhece, mas não está desfrutando da graça de Cristo no espírito dele. O resultado é esse aqui, ó. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. O resultado é a morte. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha que conflito, irmãos. Isso mostra que ele não estava desfrutando. Então, ao querer fazer o bem, não, peraí, mas se faço o que não quer, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele tinha prazer na palavra de Deus, mas não estava desfrutando das realidades, né? Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Então, o que que você vê em Romanos 7? Alguém que tem que estar em guerra. É guerreando, é uma guerra dentro de si. Irmãos, isso mostra que alguém está desventurado, infeliz, desgraçado, sem a graça. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É alguém prisioneiro. Prisioneiro é feliz? Aí, depois disso, ele fala: desventurado, desgraçado, o homem que sou. Quem me livrar do corpo dessa morte? Aí ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí, termina Romanos 7. Quando você termina Romanos 7, você fala assim: isso aqui é o caos. Aí, de repente, entra Romanos 8. Parece que Paulo sai da terra e vai para o céu num jato cheio de vida. Romanos 8 é outro, totalmente oposto, é maravilhoso. Romanos 8 já é Filadélfia, desfruto total. Ele fala: agora, pois, já nenhuma condenação há. Acabou a condenação, amém! Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida apareceu a palavra Espírito da vida. Em Cristo Jesus te livrou, livrou! Já não é mais escravo, miserável, agora está ficando rico mesmo. Da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei no que estava enfermo pela carne, isso se fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhante carne pecaminosa, tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Amém! A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele anda segundo o Espírito! Isso é Paulo quente novamente, queimando, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Aí Paulo fala no versículo 12 que ele é herdeiro. Eu vou sintetizar por causa do tempo. Aí ele fala em Romanos 8, 12, ele fala de herdeiro de todas as coisas, que ele tem um pai, que ele é Abba Pai, ele vai ser herdeiro de todas as coisas. Aí ele fala que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Olha o versículo 14, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus, ele é filho de Deus. Que ele não tem mais um espírito de escravidão, versículo 15 para viver com medo, atemorizado, mas tem um espírito de filiação, no que ele chama, papai, papaizinho, disputa do pai, pai, tu és meu pai, eu sei, eu sou muito rico porque tu és meu pai, me dá suas riquezas, eu estou desfrutando suas riquezas. Aí é Paulo desfrutando, irmãos. Paulo disposto a morrer pelo Senhor, a sofrer pelo Senhor. Como é que você sabe isso? Ou 17. Olha, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E com ele sofremos. Está disposto a sofrer, a pagar o preço pelo Senhor, a amar o Senhor. Também com ele seremos glorificados. Mudou tudo. Ele está queimando. Amo o Senhor. Senhor, eu quero sofrer por ti. Eu quero te amar. Eu quero pagar o preço para desfrutar. Eu quero viver no Espírito. Eu quero desfrutar da graça, da graça, da graça, que é Cristo Jesus. Senhor, eu preciso de ti. Eu te amo. Senhor, que maravilha. Isso é. Voltou para Filadélfia. É importante, amados irmãos, que vocês entendam essa palavra desventurado, desgraçado, infeliz. Porque é o que Paulo em Romanos 7 é o que Laodiceia se tornou. Achar que o conhecimento podia tornar ela feliz, mas não torna. O que nos torna feliz é o desfrute. E aí, meu irmão, agora que vamos entrar com exemplos para os irmãos entenderem melhor. Mas eu quero te perguntar, amado irmão, amada irmã, quem nós somos? Nós somos Paulo em Romanos 7? Ou nós somos Paulo em Romanos 8? Nós somos aqueles que conhecem a palavra, mas não desfrutam dela? Ou nós somos aqueles que conhecem a palavra e desfrutam dela? Sabe qual é o problema, amados irmãos, que eu vejo de Laodiceia?
que o Senhor mostrou para que ela era assim, que ela falava assim, eu sou rico. Eu falava, não, você é pobre das experiências. Você tem muito conhecimento mesmo, mas você é pobre, você não desfruta. Eu vejo em Laodiceia aquela chamada síndrome do menino rico. Você conhece a chamada síndrome do menino rico? Vou te contar. Talvez você e eu vamos nos identificar muitas vezes, né? Ou eu e você, vamos mudar? Vamos nos identificar muitas vezes com essa síndrome do menino rico. Tá conhecendo o menino rico? É aquele menino que é o filho do papai, papai é muito rico, papai dá tudo para ele, tem todas as riquezas. Aí ele vem assim, abre a geladeira, ele olha para dentro da geladeira, tá cheio, lotada de comida, de cabo a rabo, como fala o termo, né? De cima e embaixo, só coisas maravilhosas. É, sorvete, torta, bolo, e fruta, tudo quanto é tipo, iogurtes, sucos, tem tudo. Queijos, salames, pães. Sei que você pode imaginar, tem tudo ali, lotada. Aí ele abre e fala assim: só isso? Que coisa chata, tá tudo igual, não tem nada, que coisa monótona. Pum, fecha a geladeira, abre a geladeira. Esse é o símbolo do menino rico. Ah, só tem isso. Todo dia a mesma coisa. Puf, fecha a geladeira. Agora, sabe qual é a síndrome do menino pobre? Ele abre a geladeira e ele vê vazia. E aí ele fala desesperadamente: Senhor, papai, me dá alguma coisa para eu comer. Aí o pai dá para ele uma maçã. Ele vai para o céu com aquela maçã. Ah, a maçã! Aleluia, a maçã! Ele desfruta daquela maçã. Ele não tem tanto assim. Mas o que ele tem, ele desfruta intensamente daquela maçã. Porque é tudo que ele tem. Às vezes, irmãos, nós vivemos isso na vida da igreja. Temos tanta palavra, tanta mensagem, tantas reuniões, e agimos como um menino rico, como Laodiceia. Puf! Até isso! Ah, estou rico e abastado. Puf! E fecha a geladeira. O Senhor dá riquezas, mas ele não sabe desfrutar. Tem reuniões maravilhosas, mas ele não quer ir. Está cansado de ir para reunião. Tem reunião de Apocalipse todo sábado, a palavra que o Senhor Deus nos dá cheia de riqueza, mas ele não tem disposição para estar nessa reunião. Não paga o preço, ele fala, ah, já sei tudo. Puf! Eu me lembro, irmãos. Deixa eu dizer para vocês. Eu me lembro quando nós estávamos dando a mensagem, o estudo de Daniel. Os que participaram fielmente, que sabem tanto que o Senhor foi misericordioso conosco, nos deu um estudo maravilhoso, como foi profundo e maravilhoso, cheio de riquezas. 126 mensagens. Eu digo categoricamente que eu fui o mais beneficiado, porque quanto eu aprendi, e até hoje eu preciso voltar e ouvir aquelas mensagens de novo para que eu ganhe, eu preciso disso. Mas eu me lembro que naquela época, um irmão que estava participando conosco chamou um outro irmão para reunir, para participar da reunião. Sabe o que ele falou para o outro irmão? Assim, ah, eu não vou participar, não, eu conheço tudo de Daniel. Já li Daniel 3 vezes. Falou isso. Isso é a síndrome de Laodiceia. Tô rica, tô abastado. Eu não preciso desfrutar mais. Eu já sei tudo. O que será que essa reunião de Daniel pode me acrescentar? Nada. Puf! Fecha a geladeira. Irmão, irmã, nós somos assim. Eu estou ilustrando esse irmão, mas no fato nós somos assim. Eu sou assim. Tem mensagem e a gente não quer participar. Tem a palavra de Deus e nós não lemos. Tem os livros espirituais, mas queremos até jogar eles fora. Você chama os irmãos para a reunião de oração e não participam. Chama o irmão para o grupo familiar, o irmão não quer ir. Fala, tudo que vai falar lá, já sei, já tô conhecendo, já sei de tudo isso aí, já li 10 vezes, já li a Bíblia 30 vezes. Ah, não precisa de mais nada não, tô abastado. Puf! Fala assim, você é infeliz. Amados irmãos, essa atitude te faz feliz ou infeliz? Essa atitude nos leva a ser pessoas mais felizes que amam o Senhor ou não? Nós devemos nos perguntar,
Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar pelas experiências das riquezas de Cristo? Irmão, só conhecer e não experimentar vai nos levar a ter uma impressão de Laodiceia. Estou rica, bastante e não tem nada. Irmão, nós precisamos desfrutar. Pague o preço. A característica de Filadélfia, ela ama a palavra. Quando ela ouve assim, olha, tem palavra, você fica doido, você fica louco. Tudo quanto é coisa maravilhosa, a palavra, você quer desfrutar, conhecer e desfrutar. E ter essa experiência. Tudo que é do Senhor, você fala, eu estou dentro, estou disposto a pagar o preço, a amar o Senhor, estou junto, vamos juntos, eu quero pagar esse preço. Isso é a característica de alguém que é assim do menino pobre. Ele tem pouco, mas o que ele tem, ele desfruta intensamente. Ele está disposto até a morrer por isso. Por isso que Filadélfia volta ao nível de Esmirna. Está disposto a morrer pelo Senhor. Esmirna é a igreja que morre pelo Senhor. Filadélfia é os que morrem pelo Senhor também, pela palavra. Ele está disposto a andar centenas e centenas de quilômetros para ouvir a palavra se for necessário. Ele está disposto a perder noite para ter comunhão com os irmãos. Ele não está preocupado consigo, o que ele vai sofrer, está preocupado em desfrutar Cristo, ganhar graça, desfrutar, ter experiências. Entende, irmãos? Esse é o ponto. Amado irmão e amada irmã, quantas vezes nós vamos para reuniões sem ter nada que compartilhar? E eu te pergunto, é porque você não teve nada, que a palavra de Deus está pobre? Não, é porque não estamos desfrutando das riquezas que o Senhor nos deu. Tantas riquezas! Mas chega na reunião como se fosse um pobre, um cego, miserável, um nu. E ainda achando que tá tudo bem. Tô rico. Não tá, não. Desfrutemos do nosso direito de primogenitura. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu espero que vocês estão entendendo. Não sejamos como Laodiceia. Ricos em conhecimento, mas pobres na experiência. Não! Vamos ser ricos na experiência. Desfrutar. Entende, irmãos? Pague o preço. Estava lendo essa semana. Essa semana estava lendo um testemunho real, atual. Aconteceu esses dias. Fiquei tocado com isso. Irmãos, pensa, irmãos. De um cristão da Coreia do Norte. Você sabe que a Coreia do Norte é o país hoje número um na lista mundial de perseguição aos cristãos. O país mais perigoso do mundo para você ser um cristão chama-se Coreia do Norte. É, é totalmente proibido ser um cristão. Se descobrirem que você é um cristão, você vai para o campo de concentração e morre lá. É tão séria a Coreia do Norte que é proibido ter uma Bíblia. É proibido ter. Se você, os pais, quando são cristãos, eles nem revelam para os filhos que são. Porque eles têm medo de se os filhos, mais para frente, influenciados pela política satânica dos comunistas, entregar os próprios pais para a autoridade e falar assim: meus pais são cristãos. Né? Qual é o resultado? Os pais vão presos. E o filho fica órfão. Então, os filhos crescem e os pais, em secreto, não revelam para os filhos que são cristãos. Os filhos nunca sabem que os pais são cristãos. Eles têm até que fazer uma oração, eles oram secretamente. Aí eu estava ouvindo um testemunho de um cristão norte-coreano que ele pegou, casou-se com uma irmã. Aliás, com uma irmã não, com uma mulher. E ele era um cristão secreto. Só que ele amava o Senhor, só que ele nunca havia revelado para ninguém que ele era um cristão. E aí, olha a situação, né? Quanto mais buscar o Senhor estar junto, essas coisas, ele não podia ter a Bíblia, não podia ter nada. E aí ele casou-se com essa mulher, com a esposa, e aí ele nunca passou-se um tempo tipo, no casamento, não revelava para ela que ele era cristão, porque ele tinha medo da reação dela. Dela até entregar ele para a polícia, mesmo sendo esposa. E aí ele orando ao Senhor, buscando o Senhor, e o Senhor tocando ele, o Senhor mostrando para ele, você tem que se falar para a sua esposa que você é um cristão. Você tem que se revelar para ela que você é um cristão. E aí, depois de muito consideração diante do Senhor, o Senhor tocando ele sentindo-se mal, como se estivesse enganando ela, a própria esposa. Aí ele pegou, chamou ela com muito cuidado e revelou para ela, morrendo, tremendo de medo, para a própria esposa, que ele era um cristão. Quando ele falou isso, irmãos, ela caiu no choro profundo e chorou, 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 chorou. Aí ela pegou e falou assim: eu também sou uma cristã. E eu tinha medo de falar para você que eu era uma cristã.
Graças ao Senhor, o Senhor nos colocou juntos. Ela também era em secreto uma cristã. Irmãos, percebam o que é ser um cristão num país como esse. Percebam como eles são pobres da palavra, das riquezas, etc. Mas são muito mais ricos do que nós no desfrute. Eles podem não ter todos os livros espirituais, nem a Bíblia eles têm, porque eles não podem ter. Mas eles têm experiências com o Senhor muito mais ricas do que nós. Por quê? Porque eles valorizam tudo que o Senhor dá para eles, porque é tudo que eles têm. Eles desfrutam da graça intensamente. Pensa se um cristão desse perderia uma reunião. Pensa se um cristão desse deixaria de compartilhar uma reunião se pudesse ter liberdade. Pensa se um cristão desse deixaria de ler a Bíblia se ele tivesse uma Bíblia na mão. Pensa se ele tivesse livros espirituais, se ele ia ler livros espirituais. Pensa se ele ouvisse uma mensagem, ele não ia ouvir essa mensagem 24 horas por dia. Pensa se um cristão desse ouvisse, olha, tem uma mensagem maravilhosa ali. Eu quero, eu tô dentro, eu vou perder. Não, ele pagaria o preço que for, porque ele é tudo que ele tem. E ele é como se fosse esmirno. Você fala assim, olha, você é pobre, eu sei que você é pobre, quer dizer que você é rico. Você não é, aparentemente, você é pobre, você não tem o que os outros cristãos têm. Mas eu vou falar pra você, você é muito mais rico que os outros cristãos que têm tudo. Que se acham que tem tudo. Vamos ler o Velho Testamento, irmão. Vamos ler lá. Isaac. Olha a experiência de Isaac. Você sabe que Isaac Abraão, Isaac, Jacó e José, na verdade, são quatro pessoas, mas na verdade são uma pessoa só aos olhos do Senhor. A experiência dos quatro mostra uma pessoa só diante de Deus. Por isso que Deus sempre chama eles o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que, que sempre os três juntos, Deus, Abraão, Isaac e Jacó? E José é Jacó, é a experiência de Jacó, né? Por que a Bíblia sempre diz os três juntos? Porque os três que equivalem a como se fosse uma pessoa só em termos de experiência com Deus. São três pessoas distintas, é claro. Tiveram vidas distintas, mas as experiências dos três, a vida dos três, elas são a continuação da outra. Isso é revelação de gênero, é maravilhoso. Mas eu não quero entrar nisso, né? Mas vamos tocar rapidamente aqui. Abraão representa alguém que tem experiência com Deus, Pai. Isaac é alguém que representa alguém que tem experiência com Cristo, da graça. Jacó é alguém que representa alguém que tem uma experiência com o Espírito, porque Jacó é alguém que passou por transformação. O Espírito transforma Jacó para Israel. E José é a parte que reina, é o rei, trouxe rei. É a parte que reina, é a vida de Deus que agora está reinando. Depois que teve experiência com o Pai, com o Filho, com o Espírito, agora está reinando. Vai reinar com o Senhor. Agora, vamos pegar uma parte aqui, rapidamente, só para o mundo entender. Vamos ver a experiência de Isaac. Por que Isaac? Porque Isaac é alguém que ele aprendeu a desfrutar da graça. Se você ler a história de Abraão, Abraão pagou um preço. Isaac não. Isaac, ele só desfrutava. Todas as riquezas do pai, Isaac desfrutava. Vamos ver essa história aqui rapidamente, irmão. Gênesis capítulo 21. Eu tenho poucos minutos agora, mas estou quase terminando. Vamos ver lá, Gênesis 21. Gênesis 21 conta a história de Isaac. Olha só a história de Isaac. Vamos ver aqui para vocês verem. Ó, Isaac já nasceu pela graça. Por que pela graça? Porque não havia como humanamente Isaac nascer. Abraão era velho e Sara era estéril e velha. Era impossível. A carne não poderia produzir Isaac. Tentaram, né? Produzir um Ismael. Então, não tinha como Abraão, pelo seu esforço, pelos seus méritos, produzir um Isaac. Isaac, ele é o filho da promessa, da graça. Então já nasce desfrutando da graça. Olha só. Ó, Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Ó, é a promessa cumprida. Promessa cumprida é desfrutar da palavra do Senhor. O Senhor fala, quando você desfruta, é a promessa cumprida. Ela se cumpre na sua vida, na minha vida. Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Velhice, aí, ó. No tempo determinado que Deus lhe fará. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, quer dizer, aquele que ri, né? Aquele que ri. Aquele que ri! Sabe por que eu tô rindo? Porque Isaac, bom, quando você desfruta da graça, nós somos pessoas que ri, felizes. Nós não somos que nem Laodiceia, que não desfruta da graça, que tem riqueza, mas não desfruta, é um infeliz. É um Paulo em Romanos 7, um miserável, infeliz em conflito. Isaac não. Isaac, o nome dele quer dizer aquele que ri, ele é alegre, ele é feliz. Ah, irmãos, os irmãos de Filadélfia são irmãos felizes, os irmãos de Laodiceia são irmãos.
Cara carrancudo, senhor. Cara fechado. Não desfruta. Vai pra reunião e fica ouvindo assim. Irmão, desfrutar nos faz pessoas felizes. Lembre-se, Romanos 14, Paulo fala assim: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Irmãos, é cheio de alegria, é feliz, está em paz, não está em conflito, está cheio de justiça de Deus, não a própria, e cheio do Espírito Santo. Mas vamos ver aqui, então já nasce na graça, né? Nasceu na graça. Vamos ver, vamos ver como é que ele viveu. Nasceu na graça. E como é que ele viveu? Gênesis 21:8, olha lá. Isaac cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Quando faz Isaac crescer, ele cresceu na graça. É como o Senhor Jesus, que lá quando ele crescia, lá no Evangelho, fala que o Senhor crescia na graça e na sabedoria de Deus. Isaac também cresceu na graça. Isaac cresceu desfrutando tudo que o pai dele tinha. Ele desfrutava. Isaac era alguém que desfrutava intensamente do que o pai dele tinha, que era Abraão. Aí quando ele desmama, o pai dá um banquete, ele desfruta do banquete. Ele é um bebezinho, é. Um bebezinho desfruta de alguma coisa? Aparentemente não, né? Mas tá ali no banquete, né? Aí, versículo 25. Quando Abraão morre, na velhice, né, de Abraão, Abraão morre, olha o que Isaac recebe. Vai lá, pula para Gênesis 25. É porque eu não tenho tempo, tá, irmão? Gênesis 25, versículo 5, fala assim: Abraão está por morrer, fala assim, ó. Abraão deu tudo que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presente. Abraão teve outros filhos com outras concubinas, com outras mulheres, né? Para outras mulheres, ele teve várias mulheres, não teve só Sara. Teve Sara, teve Agar, teve outras mulheres. Casou com uma mulher chamada Quetura, teve concubinas, né? Quando Sara morreu, ele casou de novo. Casou-se com Quetura. Ó, Gênesis 25:1. Desposou Abraão outra mulher chamada Quetura. E ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquinã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Tá vendo? Teve outros filhos. Teve Ismael, teve Isaac, teve outros filhos tal. E para os outros filhos, o que que ele deu? Presentes. Mas para Isaac, o que que ele deu? Tudo o que possuía. Olha o versículo 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida o separou do seu filho Isaac, enviando para a terra oriental. Bom, fica longe do meu filho. Mas para Isaac, o que que ele deu? Tudo que possuía. O que que Isaac fez, irmão? Nada. Só desfrutou de tudo que o pai possuía. Isso é Gênesis 25. Mas se você ler, por exemplo, deixa eu achar aqui, ó. Ah, ah, onde está? Mas aqui já está escrito aqui, né? Mas tem um versículo anterior que fala também que ele deu tudo que possuía para Isaac, né? Ah, bom, já mostrei para vocês, deixa só esse versículo mesmo, né? Mas tem outro versículo no capítulo 24, porque eu não estou com tempo aqui, né? Mas o ponto é que, irmãos, qual a pergunta nós precisamos fazer aqui para nós? A pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: nós queremos ser quem? Um Isaac que possui, desfruta tudo que o Pai tem, que Deus tem para nos dar? Ou nós queremos ser os outros filhos que só desfrutam de presentinhos? Você quer um presente? Ou você quer tudo que o Pai tem e é? Você quer um presente? Ou você quer o próprio Pai com tudo que ele é e tem? Um presente é só o conhecimento. Laodiceia só tinha presentes. Você estava rica demais. Eu tenho todo. Você tem um presente, Laodiceia. Você não desfruta o que você tem. Você se acha rico, você é pobre. Sabe quem é rico, Laodiceia? Rico é Esmirna. Rico é Filadélfia. Que aparenta não ter nada, mas tem tudo. Parece ser pobre, fraca, frágil, pouca força, mas tem tudo que o pai tem. Desfruta do que o pai tem. E aí, irmãos, nós queremos ser aqueles que desfrutam das riquezas ou só tem as riquezas a conhecimento? Isaac é isso. Isaac não fazia nada, só desfrutava. Nasceu na graça, cresceu na graça e no final da vida recebeu de graça tudo que o pai tem. É um herdeiro de tudo. Aí, tá falando de Isaac aqui. Aí, de repente, cai na história de Jacó.
certo? Né? Ah, a Isaac, você sabe, teve dois filhos, Esaú e Jacó, você sabe disso, né? Sai de Abraão, cai Isaac, Isaac tem dois filhos. E aí, descendente de Isaac, versículo 19, nasce os dois filhos. Aí chega no versículo 27. Vamos ler lá, Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, Esaú e Jacó. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom quer dizer vermelho, né? Por isso, descendentes de. Presta bem atenção. Por isso, que, irmãos, descendentes de Esaú são os Edomitas. Daí, porque ele veio de Edom, desse cozinhado vermelho. Todo mundo que veio de Esaú passou a ser chamado de Edom, do vermelho. Então, cozinhado vermelho, tá? Por isso que todos os descendentes de Edom são os de Esaú são os Edom, de Edom, Edomitas, tá bom? Vamos continuar. Disse Jacó: Vende-se primeiro o teu direito de primogenitura, teu direito de desfrutar tudo que o pai tem. Ou seja, Jacó valorizava desfrutar. Jacó tinha experiência de Filadélfia. Era cheio de defeito? Era, mas amava desfrutar. Esaú era uma Laodiceia. Tinha tudo, porque tinha tudo, já era rico de tudo, certo? Era rico de tudo, mas falava assim: ah, que me adianta eu ser rico? Eu tô para amolecer. Ah, não quero isso não. Puf, fechou a geladeira. Isso não tem nada, puf. Não vale nada essas riquezas que eu tenho, essa primogenitura, não vale nada, tô para morrer. Mas Jacó não. Jacó falava assim: eu quero. Você não quer? Eu quero. Eu disse: eu quero isso aí, eu quero isso para mim. Diz Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. Que ponto de morrer? Nem estava morrendo. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Olha que desprezo, irmãos. Que me adianta esse direito? Que me adianta ter tantas riquezas? Ah, tu vale nada, já sei de tudo, tô rico e abastado, eu não preciso de mais nada. Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhar de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Irmãos, essa frase comeu, bebeu, levantou-se e saiu, é o que caracteriza a idolatria. Se você lá ler 1 Coríntios capítulo 10, Paulo faz exatamente isso, que idolatria é comer, beber, levantar-se e sair. Puf. Sabe por quê? Porque mostra um desprezo total das coisas de Deus. Ele comeu, ele bebeu aquele prato de lentilha, levantou-se, está tudo bem. Dinheiro como genitura, como se nem existisse, não está nem aí. É como assim, ah, tô rico, tô abastado, não preciso de nada, isso aí. Não, irmãos. Nós precisamos ser aqueles que desfrutam como Filadélfia, das riquezas, valorizam a palavra. Aí termina assim o versículo. Assim desprezou Esaú o seu direito como genitor, desprezou. E aí lá em Hebreus, capítulo 12, fala de Esaú de novo. Olha que coisa séria. Você já conhece esse versículo, né, irmãos? Hebreus 12, todos nós conhecemos, né? Hebreus 12, versículo 15. Dos 12, 15 fala assim: Nem haja. Não, vamos ler o versículo 16. Nem haja algum impuro. Hebreus 12, 16. Capítulo 12, versículo 16. Nem haja alguém impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto é uma coisa boba, vendeu o seu direito de primogenitura. Moisés é profano. Não valorizar as coisas sagradas, santo. Profano é quem não valoriza as coisas sagradas. Não valoriza a palavra que o Senhor nos dá. Vamos valorizar as coisas do Senhor. Vamos valorizar a igreja. Vamos valorizar os irmãos. A palavra, o desfrute, o partir do pão, as reuniões, cada mensagem. Irmãos, isso é valorizar as coisas santas. Desprezar isso, falar assim, tô rico, abastado. Isso é profano isso, irmão. 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Aí lá na frente quer herdar a bênção e rejeita, não foi? Ele quis herdar a bênção do pai, dançou, perdeu a bênção. Hoje é a época da graça, hoje é a época de desfrutarmos.
pois não achou lugar de arrependimento. O que é lugar de arrependimento? Não é que ele não pôde se arrepender, não é que Esaú, não é que o Senhor não perdoou Esaú. Se ele arrepender, o Senhor perdoaria. Aqui quando fala assim, ó, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado, quer dizer que mesmo que ele tenha chorado lá, já dançou. O que ele vendeu, vendeu, não pode voltar atrás mais. Ele arrependeu de ter vendido? Arrependeu. Ele chorou? Chorou. Lê a história de Gênesis lá, depois, quando o pai dá a bênção para Jacó, aí ele chora pro pai, ele arrepende. Pai, ele roubou minha bênção. Mas já dançou, perdeu a bênção. Arrependeu, arrependeu, mas não volta a bênção. Por isso, irmãos, nós não podemos desprezar o direito nosso de desfrutar as riquezas de Cristo, não podemos ser uma Laodiceia. Irmãos e irmãs, não sejamos Laodiceia, não vamos fazer reuniões como Laodiceia. Eu tô rico, abastado. Quando vai, né? Porque às vezes nem vai. Ah, não vou não. Tudo que vai falar já sei ali. Ah, que esse negócio não, eu tô rico, abastado. Não, irmãos. Vamos, des- vamos aproveitar o nosso direito de desfrutar. Vamos ser que nem Paulo, não é? Vamos ler Paulo? Paulo. Filipenses 3. Aí eu termino aqui. Filipenses 3. Meu último texto, tá? Filipenses capítulo 3. Olha o que Paulo fala aqui, versículo 2. Vocês vão ver aqui, que é rápido, tá, irmão? Alguns versículos só. Mas vocês vão ver algo interessante. Você vê que quando Paulo começa a escrever quem ele era antes, você vai ver que é alguém orgulhoso. Você vai ver Paulo escrevendo a Laodiceia. Aí depois vocês vão ver que Paulo ganhou luz, se arrependeu, e ele vai descrever agora Filadélfia. Agora um Paulo transformando-se uma Filadélfia. Primeiro é um Paulo que estava rico e abastado. Depois é um Paulo que se humilha e fala: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu quero ser pobre, mas eu quero desfrutar de tudo que o Senhor der. Quer ver? Olha só. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa concisão. Porque nós que somos da circuncisão, nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. É em Cristo, não em nós mesmos. E não confiamos na carne. Agora, ó, versículo 4. Versículo 4 é Paulo escrevendo na Odisseia. É Paulo na Odisseia, orgulhando das coisas, quer ver? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Sou muito mais rico, ó, 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 tô rico abastado. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel. Opa! Da tribo de Benjamim. Opa. Hebreu dos hebreus, não é qualquer hebreuzinho, não. Quanto à lei, fariseu, o fariseu é o mais rigoroso da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, era zeloso. Quanto à justiça que há na lei, não na graça, irrepreensível, tô rico e abastado. Aí, agora é a transformação. Ó, o versículo 7. Sai de Laodiceia e volta a Filadélfia. Ó, sai do orgulho e volta para o desfrute de Cristo. Ó, olha aqui. Mas o que para mim era lucro, riquezas, motivo de orgulho, motivo de falar que era abastado, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando ele conheceu as riquezas de Cristo, irmão, ele falou assim: tudo isso que eu estava vendo não valia nada, eu era pobre e não sabia. Já que eu era rico, eu era o miserável, cego, pobre e nu. Ah, agora sim, Cristo, eu desfruto das riquezas de Cristo. Ó, sim, deveras considero tudo como perda. Isso mostra que Paulo teve uma visão espiritual. Paulo viu, lá do céu estava cega. Lembra que você falou para Laodiceia? Tu és cega. O que Paulo viu, infelizmente, Laodiceia não viu. Paulo viu que era Laodiceia e arrependeu e ganhou luz. Laodiceia não. Sim, consideras tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor. Irmão, vê que eu falei para vocês, o amor nos leva a perder tudo. O amor nos leva a pagar o preço. O amor considera tudo que eu achava que era bom demais não é nada. Eu quero é Cristo, é o amor. O amor nos faz queimar, é ser loucos. Certamente que os fariseus daquela época acharam Paulo a pessoa mais louca desse mundo. Esse Paulo ficou doido, perdeu a cabeça. Ele era o fariseu dos fariseus, ele era hebreu dos hebreus, ele era irrepreensível. Paulo tinha tudo. Como é que Paulo larga tudo isso para agora ser um cristão perseguido? Tá doido! É louco esse Paulo, é louco por Cristo. Paulo jogou tudo fora que ele tinha. Ele tinha um status, era fariseu. Que isso? Tá doido, é fanático. Por amor do qual perdi todas as coisas
e as considera como refúgio. Refúgio é esterco, fezes, lixo, para ganhar a Cristo. Ele estava disposto a desfrutar do Senhor e ser achado nele, não em si próprio, nele. Não tendo justiça própria. Justiça própria quem tinha era Laodiceia. Eu estou abastada. Não, eu não tenho justiça própria, não. Que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para quê? Para o conhecer. Conhecer, não só com a mente, porque não é só conhecimento da mente, é conhecer na experiência, ó, conhecer e o poder da sua ressurreição. Quando nós temos experiência, nós temos o poder que vem do conhecimento, poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, está disposto a sofrer junto com o Senhor, ter comunhão com o Senhor nos sofrimentos. Senhor, quer ter comunhão contigo? É só palavra, não, quer sofrer contigo também. Sofrer pela igreja, sofrer pelos irmãos, sofrer pelo Senhor, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição aqui no original grego é a extraordinária ressurreição. A extra-ressurreição quer dizer, em outras palavras, traduzindo, reinar com o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém! Agora, você acha que Paulo tinha obtido? Não, ele continuava, ele não se orgulhava. Ó, não que eu tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, não. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos prosseguir. Jesus é o Senhor.